Muito bem, boa noite. Eu sou Lígia, diretora pedagógica aqui da Carandá. Tenho a grande alegria de inaugurar essa conversa, tendo a presença de Juliano Tcherno na nossa escola. E aí, eu acho que para introduzir, né, para abrir espaço para a gente ouvir um tanto desse papo que a gente pretende que aconteça aqui hoje, né? Inaugurar esse espaço de fala. Eu quero contar um pouquinho para vocês a história desse ciclo de conversas que a gente começa agora, esse ano, aqui na Carandá. E aí vocês viram que esse ciclo tem um nome de diálogos amorosos, né? Então, quero contar um pouquinho dessa história. Primeiro, um grande desejo da escola de promover de forma contínua alguns encontros que pudessem mobilizar toda a comunidade, né? Os educadores, os pais, amigos, pessoas que queiram pensar a partir de boas conversas, assuntos complexos que nos mobilizam no dia a dia e que muitas vezes a gente sente que falta lugar e um espaço mais largo para que a gente possa nos conectar com aquilo que outras pessoas pensam e com aquilo que a gente também tem construído, né, como referência. E isso vem nos mobilizando faz um tempo, né, em buscando maneiras de construir. E, recentemente, em uma das conversas, as muitas reuniões que temos de coordenação, de direção, a gente foi construindo e pensando assuntos que muitas vezes as famílias também nos trazem, de desejo, de partilha, e entendendo que existe um conjunto muito importante de questões que a gente precisa trazer e mais vezes aqui entre nós. E uma dessas conversas, uma das reuniões que eu tive com a Ana Cristina, uma das diretoras aqui da Carandá, mantenedora, a gente falava da maneira que a gente se dirige aos outros, se dedica, né, se entrega numa conversa, a forma como às vezes a gente pensa que esse tom amoroso das relações muitas vezes vai ficando de lado e vai dando espaço para que assuntos complexos ainda sejam decididos de maneiras áridas, né? Sem que a gente esteja, de fato, podendo manter algo que nos ligue àquilo que constrói as boas relações. E aí falamos dessa palavra que muitas vezes é colocada num lugar estranho, né? Principalmente ultimamente, que é a ideia do amor. O que a gente busca, na verdade, quando a gente forma os nossos filhos, quando a gente pensa em construir uma boa escola, em construir um trabalho harmonioso? E essa ideia maior de ter o amor, né, unindo os nossos propósitos, aquilo que é comum, às vezes vai ficando arrastado e num lugar que a gente brinca, às vezes até brega, né? Às vezes até mal visto, como se isso fosse menor, né? Nossa, nós vamos falar de diálogos amorosos, nós vamos falar de amorosidade. Então, veja o ponto que a gente chega, né, como sociedade, como grupo, de considerar aquilo que talvez seja um dos sentimentos ou algo mais nobre como algo frágil ou indesejado, ou brega, ou de mau gosto. Como é que o amor caiu no mau gosto, né? E aí a gente pensa, né, em vários filósofos e pensadores que foram buscar entender e que colocam, como Paulo Freire, o amor como um ato de coragem, a esperança e o amor como atos de coragem. Então, a gente chega a um ponto em que o amor representa ter coragem quando a gente diz que algo é feito em nome dele. Mas, se é ato de coragem ou não, para uns pode ser, para outros não, o fato é que a gente pretende que esse ciclo de conversa se inaugure e se mantenha num clima muito amoroso, em que a gente possa se ouvir com respeito,
com boas colocações, com desejo de querer estar mais junto e poder tratar de assuntos difíceis, porque nós precisamos tratar deles. Nós não temos escolha de pensar, por exemplo, quais são os pontos que precisam, né, entrar nessa discussão, por exemplo, como hoje o Juliano traz, de limite e autoridade, que tem a ver com a relação que a gente estabelece entre nós e com os nossos filhos e, enfim, entre pares, né? E então, esse ano nós tivemos a alegria, quero contar isso para vocês também, de iniciar o ano letivo tendo o Juliano junto com os professores aqui da escola. E a presença dele foi um presente para a equipe, porque a gente vem pensando como é que podemos convocar os alunos e alunas a falar mais, a construir a sua própria palavra, a sua autoria, no cotidiano educativo, ou seja, colocar a sua palavra no mundo, entendendo o quanto que a palavra se articula com o pensamento. E quando a gente expressa e a gente constrói essa autoria, a gente vai encontrando um lugar não só de síntese do que a gente pensa, mas de um posicionamento diante daquilo que a gente vive. E Juliano é um estudioso da palavra, é um educador, um filósofo, sobretudo um pesquisador contínuo, né, das relações humanas. Atualmente, ele está estudando no nível de pós-doutorado as relações entre arte e sociedade, ou seja, uma expansão do lugar da arte, que é o ponto aí que ele atua, mas para pensar as relações também humanas. Então, a gente tem a alegria, tinha todo sentido que você inaugurasse esse espaço, Juliano, você sabe, e ele recebeu isso com muita alegria e amor, né? E a gente quer que vocês hoje que estão aqui, que deram esse sim, né, para esse primeiro convite, possam nos ajudar a abrir de uma maneira muito bacana esse espaço e receber o Juliano aqui com todo o carinho que ele merece, tá bom? Então, muito obrigada. E eu, se eu emendar, né, que o pessoal sabe que eu gosto de falar, então é bom a gente veio te ouvir, não a mim, tá bom? Bem-vindo, Juliano. Então, boa noite. Uma alegria estar aqui, uma honra, e agradecer essa introdução, né? Porque a gente está no início de uma caminhada que eu acho que a comunidade escolar toda aqui do Canandá vai vivenciar ao longo desse 2024, quiçá siga, né? E quando a Lígia me perguntou, né, o que a gente poderia conversar, eu imediatamente aparece para a gente aquilo que mais a gente pensa naquele momento da nossa vida. E eu estou me dedicando a pensar essas duas palavras que a Lígia enunciou, que são as palavras liberdade, que dentro da palavra liberdade, duas palavras que são centrais para a discussão de liberdade na sociedade contemporânea, que são autoridade e limite. Então, essas duas palavras são as que eu vou me debruçar com vistas a uma prática da liberdade que me parece ser bem importante ser discutido nesse momento histórico, não só na sociedade brasileira, mas eu acho que numa condição de civilização. Né? Eu acho que o professor Milton Santos, que foi um geógrafo importante no Brasil, ele dizia sempre que a gente tinha parado de discutir civilização há 200 anos e que a gente tinha deixado em banho-maria essa discussão e, em um momento, a gente teria que enfrentar de novo uma discussão sobre civilização. E eu acho que essas duas palavras elas me interessam não como definição ou como, de alguma forma, um entendimento de que eu vou trazer uma resposta para vocês sobre essas palavras. Eu sou educador, como disse a Lígia, mas eu também sou pai, né? E então estou na mesma condição das pessoas que aqui têm responsabilidade sobre os corpos dos que vieram depois de nós, né? Pessoas que a gente recebeu no mundo, no nascimento, na natalidade, e que, de repente, no mistério, que cada um dá uma resposta para isso, apareceram e surgiram aqui nesse mundo. A gente já estava aqui e tem que dar uma resposta para essa gente que chega. Algumas são bem esperadas, constroem-se quartos, estabelecem lugares, territórios. Algumas são muito surpresas. Outras aparecem, por vezes, as pessoas não decidiram ainda se queriam ou não, e elas já apareceram no mundo. Então, tudo isso nos atravessa.
para a gente pensar essas duas palavras que eu coloquei aqui, que são as palavras autoridade e limite. Eu pensei muito para estar aqui, assim, pensando no tom, né, de que a gente está falando com a comunidade escolar mais expandida, quer dizer, estão os professores aqui, está a comunidade que, de alguma forma, recebe as crianças, os adolescentes aqui na escola, mas também estão os cuidadores, né, os responsáveis. Palavra que eu também queria chamar a atenção, que é uma palavra que eu tenho pensado bastante, ela vai atravessar também a nossa conversa, que é essa ideia da responsabilidade. E que tom seria esse, né? Ou seja, eu não sou um especialista que vou falar para vocês, então, como deveria se comportar um pai diante de um filho ou um professor diante de uma criança para estabelecer limite ou para se colocar numa posição de autoridade. Mas eu queria chamar para a gente, convocar a gente a se colocar nessa responsabilidade de pensar isso na experiência que cada um e cada um vive, né? Como é que a gente pode chamar o pensamento diante de onde a gente ocupa para essas duas palavras. Então eu começo pensando em algumas frases que eu fui colecionando de pais, minhas mesmo, né, diante do meu filho. Não tem aquele espanto? Todo mundo aqui vive o espanto, né? Meu Deus, o que eu faço agora? Não tem isso? Todo dia, né? Ou melhor, toda hora, ou melhor, cada minuto. A gente está em relação com eles, vem esse dilema. É dilema, não é problema. É dilema, porque se fosse problema a gente resolveria. É dilema porque a cada gesto, a cada escuta do que eles dizem, do que elas dizem, a gente tem que fazer uma espécie de rastreamento no hardware, no software, fazer tudo que a gente conhece de história, de repertório, de vida, de mãe, de pai, de avô, de tudo que a gente tem, e tem que responder. De maneira pragmática, né? E me parece que é isso que está dando pau. Vamos brincar com essa imagem, assim. É quando a gente tem que pegar o sistema, dar uma olhada nele, alguma coisa está acontecendo ali que quando a gente volta, e eu estou falando da gente já, me incluindo nisso, apresenta-se isso como uma crise nessas duas palavras, e obviamente ninguém precisa concordar comigo, porque a gente quer uma conversa. E uma conversa não significa a gente concordar. Uma conversa significa a gente conversar, né? E por isso que eu vou trazer essa história. E aí eu fico pensando que todo gesto, mesmo quando a gente olha um pai e uma mãe, ou um responsável por uma criança, e diz, que horror, porque a gente discorda diante dos nossos valores, todo mundo, essa afirmação que talvez provoque aqui alguma preocupação, todo mundo age por amor. Todo mundo. Inclusive quando a gente vê um gesto de horror diante da gente. A justificativa é essa, aparece como faço isso por amor. Então eu vou pegar o verbo fazer e vou pegar esse substantivo, essa substância chamada amor. Como é que a gente pode entender, então, o verbo fazer? Fazer significa que a gente é responsável, ou seja, a coisa não está feita. Eu faço isso, e está sempre no presente, né? Ou seja, a cada instante eu tenho que fazer alguma coisa, porque a emergência é essa, estamos vivos, e vem o dilema diante de mim, que não é um problema, portanto, vai depender, sim, de muito esforço para conseguir entrar em relação com o que está acontecendo e ser o mais justo possível diante da circunstância, né? Só que eu estou dizendo aqui que aparecem algumas frases que eu fui colecionando, do tipo, esse menino não tem limite. Ou eu falo, ele não me escuta. Tentei de tudo, não dá, ela não quer. Peguei algumas aqui, mas uma lista infindável. E essas frases, elas vão denunciando ou anunciando que, primeiro, há uma dificuldade ou de quem está na relação do adulto ou na relação do responsável que chegou antes no mundo, falar o que é autoridade para quem chega. E segundo, porque essa que está respondendo, de alguma forma, está dizendo que não conhece limite. Não conhece. Ela de alguma forma, está provocando para a gente uma coisa que é
não sei. Ou está provocando na gente o que é limite. O que é limite? Então, exercita. Exercita, porque está conhecendo. E o que é, então, limite? Como que eu vou pensar limite aqui? Limite, eu não vou pensar limite como pode ou não pode. Limite eu vou pensar como o que a palavra diz na sua historicidade, né? De como ela foi se formando. Limite como um espaço ou um tempo entre duas coisas. A pele, por exemplo, é um limite com a externalidade, ela faz quem aqui estuda os campos biológicos sabem disso, ela tem porosidade, mas ela, de alguma forma, contorna o corpo. Eu sei que eu sou o Giuliano, eu tenho um contorno. Posso dizer que tem aqui algo, que é um espaço e um tempo, que me separa de vocês, né? Que diz, eu sou eu, vocês são vocês. O limite também pode ser entendido como uma fronteira de um país. Eu digo que ali é Brasil e aqui é Argentina. Então, também isso é entendido como um território que divide, que separa. Quando alguém diz, quando a gente enuncia diante dos nossos filhos que ele não tem limite ou ela não tem limite, significa que está suspenso esse espaço de intervalo, de tempo ou de espaço entre dois corpos. Não se sabe ali, naquela relação, quem é o adulto, quem é a criança, quem é o professor, quem é o aluno, quem é o que fez e o que não fez. Enfim, tudo aquilo que poderia estabelecer uma diferença e não um certo ou errado. Eu não estou aqui dizendo que limite é estabelecido como certo ou errado, ainda que nós tenhamos que encostar em algum momento nessa ideia, como sociedade, que é o campo moral, que é um campo de definições de valores. Esse aí que seria a discussão lá que o professor Milton Santos levantou, que há 200 anos nós teríamos parado. Né? Uma discussão sobre valores, talvez, sobre essa transformação intensa e constante de tensões produzidas nos nossos lares, nas nossas comunidades de escolas, nas nossas sociedades, de campos políticos, de ideologias, de modos de pensar a realidade, de perceber a realidade, de narrar a realidade. Tudo isso atravessa as famílias, atravessa as escolas, atravessa a nossa ida à padaria, atravessa o nosso campo permanentemente. Então, de alguma forma, o limite, a discussão ou o pensamento sobre limite nos ajudaria a entender a importância de ter intervalo de espaço de tempo entre uma coisa e outra, para que isso não fique tão borrado. Né? Me parece que esse borrão tem produzido alguns dilemas mais complexos, e que se a gente não olhar para isso, obviamente aqui eu estou falando do ponto de vista de alguém que está debruçado sobre isso, de um ponto de vista, me parece que aí tem uma falha quase trágica nossa histórica, se a gente não cuidar disso. Porque não existe possibilidade de convívio sem o estabelecimento de limite. Não existe. É a barbárie, o contrário disso é a barbárie. Então, e eu não estou aqui definindo o que é limite, né? O que seria o limite que nós precisaríamos ter, mas chamar a atenção para isso. A outra palavra, que é a autoridade, num país historicamente violentado, bruto e brutalizado como o nosso, né, de 400 anos, de 500 anos, de muitos, e eu estou falando muitos para vocês pensarem os muitos, tá? É isso mesmo, para não precisar nomear, porque cada um sabe. Se eu sou mulher, meu gênero eu sou mulher, a gente vai ler o que é isso que eu estou dizendo. Né? O que é isso? O que é violência? O que é essa violência? Se eu sou negro, eu vou descobrir o que é essa violência. Se eu sou um branco europeu miserável que chegou aqui no país e que, de repente, acha que logrou algum sucesso, também eu vou entender o que é essa violência. Então, é um país cortado e atravessado por muita violência. Então, naturalmente, a gente tem desconfiança da palavra autoridade. Porque a palavra autoridade, ela se colou com o sufixo ismo, intensificando a autoridade, que eu queria falar sobre ela, né? Mas antes a gente tem que falar do autoritarismo. O que é o autoritarismo? É eu decidir pelo outro aquilo que ele pode fazer por ele mesmo. E alguém tomar a posse do corpo alheio e dizer, é assim que é, assim que é. Essa posse do corpo do outro, né, da subjetividade, da realidade do outro, frente ao que poderia ser de outro jeito, porque o outro é outro, o outro não sou eu,
produz isso que a gente chama de autoritarismo. E aí em várias instâncias, né? Até o final do século XIX, a gente sabe que era assim, o Império dizia que o corpo da mulher era uma propriedade do homem. Então, se uma mulher apanhasse na rua, isso era considerado uma situação normal, porque o corpo não era dela a posse era do senhor que era casado com essa mulher, que tinha posse sobre aquele corpo. Isso era legal. Isso não é uma coisa... Hoje a gente... Estou falando de ontem à tarde, né? Século XIX é ontem à tarde. Então, isso quer dizer que efeitos de autoritarismo nos nossos corpos, nas nossas ideias, estão presentes o tempo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, e essa é a discussão que eu queria trazer, a gente sabe aqui dentro, e na nossa experiência como pais responsáveis, que é preciso autoridade. Então, a gente vive esse dilema, que é um conflito muito delicado. Porque, ao mesmo tempo que eu preciso de autoridade, eu já vou chamar a atenção para o modo que eu estou pensando a palavra autoridade, porque ela pode dizer muita coisa, né? Eu tenho que enfrentar um atravessamento no meu corpo, vozes que estão na minha cabeça, pessoas que eu olhei, coisas que eu testemunhei, e que digo, não, o que é esse negócio de autoritarismo? Misturando com a palavra autoridade. E a palavra autoridade, como, vamos dizer, uma das possibilidades da gente ler, e é essa que eu queria chamar a atenção aqui, a autoridade vem de autoria. Vem de tomar posse do próprio corpo. Como diz a Maria Bethânia, ter a vida rente a você. Abraçar a sua experiência. Abraçar o que lhe acontece. Isso é autoridade. E a gente sabe disso. Porque a gente para diante de alguém que está abraçado a si. Seja a nossa avó. Eu, por exemplo, tive uma avó ágrafa. Nunca chamei ela de analfabeta. Minha avó era ágrafa. Porque ela não era analfabeta. Ela lia muito. Ela lia profundamente a realidade. Eu tenho que subir o microfone. É ótimo. Então, o que eu estou chamando a atenção é que a gente sabe quando alguém tem autoridade. Porque alguém com autoridade é alguém que tem autoria. É alguém que a gente para e escuta e diz, essa pessoa abraça ela mesma. Ela, de alguma forma, pega a experiência dela e diz, não sei, só sei que é assim. Só sei que é assim porque essa experiência é o que ela conhece. E, portanto, geralmente, e eu vou falar agora do geralmente, para a gente encostar nas realidades que a gente tem na nossa própria experiência, são experiências, pessoas que não precisam ser necessariamente velhos, adultos ou crianças. Porque pode ser que seja uma criança muito pequena e que tenha uma autoria, e que tenha uma autoridade. E que me coloca diante da minha própria autoridade. E aí, às vezes, como adulto, qual é a minha reação? Minha reação é autoritária. Porque eu não reconheço a autoria, e aí, nesse borrar da fronteira do limite, lembra que eu falava antes do limite? Eu já não defino muito bem esse limite, e aí eu substituo essa experiência, que seria uma experiência lindíssima de intercâmbio sobre autoria, né? De parar, aquele momento eu vou ter que parar, porque eu estou diante de um autor, diante de uma autora, para me constituir como autor. Porque não significa que eu tenho 40, 50, 60 anos, eu sou autor. A autoria não tem a ver com o tempo de vida que a gente tem. Muito pelo contrário, ela tem a ver com o tempo de experiência da vida perto de mim. O quanto que eu tenho me dedicado a abraçar a minha própria experiência e tomar contato com ela. Então, como uma coisa tem dependência com a outra, aqui na minha fala? Porque o que eu estou colocando aqui talvez seja, quem não é autor tem dificuldade de propor a conversa sobre o limite, o estabelecimento do limite, a necessidade para a gente continuar existindo como sociedade, seja na escola, na família, nos campos mais amplos da sociedade, o estabelecimento do florescer permanente do estado de limite.
Então eu estou dizendo que limite é um estado, ele não é permanente. Não dá para eu estabelecer um limite e dizer assim, meu limite com a Lígia é esse, não dá. É como se eu falasse assim, democracia é uma coisa. Não, democracia não existe, limite não existe, liberdade não existe, igualdade não existe. São palavras que dependem da relação. Elas só existem no exercício delas. Então, eu não posso dizer a democracia é, nunca. Democracia é uma relação. E que ela existe em relação e no exercício de, como liberdade. Liberdade não existe em si. Liberdade existe quando a gente exercita essa liberdade. A Clarice Lispector tinha uma frase que eu amo, que ela dizia, na Paixão Segundo GH, ela diz, liberdade é você escolher a quem você quer estar preso. Ao que você quer estar preso. Porque sempre estaremos relacionados com alguma coisa. E a liberdade seria, de alguma forma, a decisão de me relacionar com esta coisa. E, portanto, isso dependeria aqui, nessa construção que eu estou tentando fazer diante de vocês, de uma autoria. De uma autoria. Então, posso entender aqui que autoria e liberdade, autoria e limite, são palavras que, de alguma forma, servem ao exercício da liberdade. Nos ajudam a um exercício de liberdade de um e de uma sociedade toda. E eu vou dar alguns exemplos disso, como a gente cria formas de fazer isso. A gente cria formas de fazer isso, por exemplo, se eu crio um jogo que é para jogar bola ao cesto. Eu crio um jogo que é para jogar bola ao cesto. Vai chegar um momento que é para jogar bola ao cesto, vai ter alguém ali que vai falar assim, eu quero jogar bola no cesto. Não, mas você já foi, mas não está. E daí? Eu quero jogar bola ao cesto. E eu vou jogar bola ao cesto. Para que alguma coisa aconteça e essas pessoas se relacionem e haja o exercício da liberdade de todos que estão envolvidos nesse bola ao cesto, há que se construir um jeito de todo mundo ter a mesma oportunidade de jogar a bola ao cesto. Então a gente pode criar o primeiro limite, que é, gente, bola ao cesto uma vez para cada um. Bola ao cesto quando você rouba a bola do outro. Tem que fazer roubar a bola do outro. Beleza, vamos fazer esse limite, roubar a bola do outro. Aí eu roubo a bola do outro e dou um soco na cara do outro para pegar a bola. Aí vai dizer, o outro caiu, tomou um soco, isso não estava previsto, e aí, mais um limite que eu vou ter que pôr. Soco não pode. Mas espera aí, como que eu vou saber o que é soco se isso foi um trombão? Vai ter que ter alguém vendo isso aí. Então cria-se uma figura para olhar, que é o árbitro, o juiz. Olha que nome bom, né? Árbitro. Então, regra sempre tem um tanto de arbitrariedade. Isso, talvez, a gente, com medo do autoritarismo, perdeu a mão. Porque a regra tem um tanto de arbitrariedade. Para quê? Para que o jogo aconteça. Porque nós estamos defendendo o quê? O direito de todo mundo jogar. Então, a gente vai criar regras, leis. E aí, a gente vai poder jogar basquete. Damos um nome, olha que bonito. Aí cria-se ligas, cria-se treinos para ver quem arremessa melhor a bola. Mas isso só foi possível porque nós estabelecemos no jogo quem é a figura de autoridade que vai arbitrar, ou seja, arbitrar a partir do que foi lançado como justo para o jogo acontecer e porque a gente criou os limites entre as pessoas. Ou seja, até aqui eu posso ir, daqui para cá eu não posso ir. Então, nós um exemplo simples de formas que a gente cria na nossa sociedade, criamos isso. Por isso que os esportes são tão importantes, por isso que a gente fala, quero que meu filho pratique esporte, não é assim? A gente tem esse desejo, porque a gente sabe que em algum lugar isso nos ajuda a exercitar partes disso que eu estou falando, mas não dá conta. Porque os jogos não são só esses jogos esportivos, os jogos também são jogos de linguagem. E quando eu disse para vocês que a gente é capaz de parar diante de alguém que é autor, para construir um autor, para se fazer um autor, como é que é? Como é que alguém se torna um autor e uma autoridade diante de alguém? Essa é uma pergunta que eu queria que a gente pensasse de alguma forma mais profundamente juntos. Está muito cansativo isso que eu estou falando?
Tá o fim do mundo isso? Vocês me ajudam, tá bom? E se alguém quiser falar alguma coisa, também pode ser uma pausa agora para falar. Eu não vou perder onde eu estou, porque está aqui. Estou tentando exercitar esse papel de ter sido autor do que eu estou falando. Então, se alguém quiser... me veio uma coisa à cabeça agora, pensei aqui, já que a gente está produzindo também esse desejo da escola de uma conversa amorosa, né? De algo que seja menos certo e errado e mais um exercício para que a gente se coloque na experiência viva com os nossos filhos, nossas filhas, e a gente tente construir um exercício de civilização, né? De alguma forma, é um enfrentamento mais potente à barbárie, né? Alguém quer fazer algum comentário? É Juliano, certo? Certo. Então, Juliano, me veio várias questões à cabeça conforme você foi falando. Eu fiquei até me mexendo, tentando olhar de diferentes perspectivas. E eu vou fazer um compartilhamento, até porque eu entrei nesse caminho da educação há pouco tempo. Enfim, foi uma escolha repentina, mas que fez todo sentido. E eu sempre coloquei na minha cabeça, tanto em sala de aula, tanto fora, tanto aqui no estágio, estou estagiando aqui na Carandá, que educação vem de um lugar de parceria. Então, eu vou partir desse princípio para contar uma experiência e até talvez surja uma pergunta a você. Eu confesso que eu sempre tive medo de usar a palavra autoridade. E eu acho que você colocou em belíssimas explicações, talvez o porquê disso. Porque, enfim, como eu já fui estudante de ensino médio, aprendi sobre ditadura, golpe militar. Eu acho que muito desse medo talvez venha por eu saber a história e da onde todas as visões e opiniões sobre a autoridade foram levadas diante do nosso povo brasileiro e da comunidade que, enfim, principalmente está interessado em política e em história hoje, que eu acho extremamente essencial. E eu sempre tive medo de usar essa palavra. E recentemente eu mudei a área aqui da escola que eu estava contribuindo, colaborando, participando, e eu entrei para a sala de aula, que era o que eu tanto queria. E eu estou acompanhando uma professora que a gente já se conhecia, criei um vínculo muito bom com ela, e a antiga estagiária dela me disse, a Carol... não pode falar nomes, mas eu falei. Desculpa, eu me empolguei. A professora nos dá muita autoridade. Isso é muito bom. A gente tem espaço dentro da sala de aula. E eu falei, nossa, que legal. Eu gosto de me colocar, então talvez isso me ajude muito. E conversando com ela, porque, enfim, cada sala tem suas particularidades, suas demandas, ela disse, Du, pode colocar autoridade, pode falar, só toma cuidado para não ter mais autoridade do que eu. Isso me ficou muito na cabeça, de tipo saber o meu espaço como aprendiz e o espaço dela como formada naquela experiência, naquela ideia de autoridade que ela estava estabelecendo dentro da sala de aula. E, enfim, como alguém em formação, que pode ter uma certa autoridade, mas também que está sendo aprendiz dela e da palavra limite, eu queria saber um pouco mais de você, porque eu não venho aqui como mãe, ainda não, mas eu queria saber um pouco mais de você, como essa aprendizagem, o que um dia nós vamos ser autoridades, o que eu posso levar nessa jornada? Porque o espaço, eu sei que pelo menos na minha experiência, na sala de aula que eu estou lidando, eu tenho. Mas que tipo de autoridade eu posso estabelecer sem que ultrapasse a autoridade de quem é minha autoridade? Essa aí. O quê? Essa que você acabou de contar. Você está ouvindo a experiência. Esse é um exercício de autoridade. Ouvir a experiência. Ouvir que lugar que eu ocupo. Que lugar que eu ocupo? Qual é esse lugar que eu ocupo? O que se espera desse lugar que eu ocupo? Todas essas perguntas que você se fez é um exercício de autoria. Então, não é alguém que diz para o outro, a partir de agora você é uma autoridade. Mas assim nós concebemos a sociedade que vivemos hoje, que está em crise. Porque a gente se nomeia depois de uma graduação ou de uma formação, eu sou médico, eu sou professor, eu sou... Mas nas sociedades tradicionais, as quais nós começamos a olhar com mais vagar, não só no Brasil, no mundo inteiro, tem se olhado para essas tecnologias ancestrais, quem diz que você é o outro, nunca sou eu.
Eu nunca disse eu sou doutor, eu sou médico, eu sou professor, eu sou engenheiro, eu sou... É o outro que me diz. O outro que me diz. Nossa, estou precisando te ouvir. É o outro que diz, você fala bem. Você, nossa, toda vez que eu venho aqui eu saio melhor. É o outro que diz para mim que lugar eu ocupo. E isso parece uma coisa difícil às vezes de entender, do ponto de vista prático, do cotidiano com os filhos, por exemplo, porque os nossos filhos, eles também dizem isso. Eles também sabem a hora que a gente é mãe, a hora que a gente é pai, a hora que a gente é o cuidador responsável, a parentalidade principal. Eles vêm nos buscar. Eles dizem, aqui é só meu pai, é só minha mãe, aqui não tem outra saída. Porque ali eu sou autor. Sabe, manhê! Esse manhê não é qualquer coisa. Oh, mãe! Mamãe! Isso não é qualquer coisa. Isso não é... A gente não valoriza. Não a gente aqui, mas como sociedade. Esse grito, esse chamado, é porque eu sei que só lá tem a solução. É só lá. Não adianta eu falar nesse momento, papai! Não vai adiantar. Porque tem alguma coisa ali que essa criança, ou quando ela grita papai, pode ser o oposto. Mas quando ela chama, ela sabe que ali é que está alguma coisa que ela precisa. E ela ainda não sabe o que é. Ela não tem a definição completa dessa necessidade. Ô, Juliano, e não está no título, né? Não está no título. Não é disso que a gente está dizendo. Não está no título. A autoria não está no título. Não está no título. Não está no título de mãe, não está no título de pai, não está no título de vó, não está no título, não está no título. Mas vem. Mas vem. Vem porque a gente sabe quem é que tem autoridade sobre aquilo que a gente está constituindo como autoria. Porque você está dizendo, a professora te ajudou a dar um limite sobre algo que você está aprendendo. Olha que lindo. Saber que está aprendendo parece uma coisa óbvia, mas não é óbvio. Às vezes a gente não sabe que está aprendendo. Às vezes a gente acha que já sabe. E isso que nos tira da experiência de autoria. Olha que coisa. Às vezes eu dizer que eu já sei... Não, deixa aqui que eu já sei. Não vem falar aqui, que aqui eu sei. Pronto. Olha que ali está gritando a necessidade da construção de uma autoria. Não, eu fico pensando nessa autoria porque ela é um ping-pong, né? Porque numa relação, eu posso ter autoria em algumas questões e você em outras, né? Essa relação que a gente estabelece com crianças, muitas vezes, né? Eu sou autoridade agora, mas agora eu sou completamente não autoridade, você é minha autoridade. Então, eu acho que na hora que a gente pode estar aberto numa questão dessa expansão, de que poder não ser autoria também é uma delícia, se está com uma criança e não ser autoria. É mágico, se a gente conseguir mesmo se expandir e pensar, nossa... está sendo essa autoria para mim, eu estou aprendendo com essa autoridade, independente de quem seja, eu acho que me vem muito essa questão dessa leveza que traz para a gente, porque é muito cansativo, né, também, ser autoridade o tempo inteiro. Que responsabilidade é essa? Claro que, né, dentro do seu limite, né, que a gente está conversando. Pareceu. Claro, não dá para ser completamente, né, mas eu fico pensando nesse jogo mesmo, quando você está falando. Genial. Por que eu vou falar que é genial? Porque aí a gente percebe que não há autoria sem o exercício do limite. Porque dentro da autoria, ainda assim haverá um limite de um espaço, de um tempo, entre quem veio antes no mundo e quem chegou depois. Isso não dá para inverter. E quando a gente tenta inverter isso, a gente está invertendo a ordem de uma coisa que é tipo mudança climática. É tipo isso. Um extremo calor num dia, um extremo frio no outro. A gente está mexendo, não estou dizendo que é mistério, sagrado, porque nem sei como que eu vou falar sobre essas coisas, que eu não sei, não entendo dessas coisas. Eu estou falando de uma coisa que é óbvia. Quem veio antes, estava no mundo antes. E pronto, e as crianças que vieram depois precisam ter a noção de que ela veio depois. Isso é um limite fundamental para a ordem das coisas. Por uma espécie de... O que é cosmos, né? O Wilhelm Flusser, que foi estudioso da linguagem, né? Um importante estudioso da linguagem aqui no Brasil, principalmente, ele fez muitos estudos aqui, ele dizia isso. O que é a palavra? Por que a palavra é tão importante? Porque ela é um cosmos. Ela organiza o caos.
Então, a criança que está muito sem palavra ainda, não é? Ela chegou, ela está pegando uma palavra, tanto que ela usa. Meu filho falava, papai, estou no vaso solitário. Ele chamava de vaso solitário, não é? E eu acho tão preciso, né? Eu acho tão bom. Papai, estou aqui no vaso solitário. Ou ele falava assim, minha mordíbula está doendo. Olha que bom, né? Mordíbula. É óbvio, morde. Adorava essas aí, eu guardei várias. Vocês também devem ter guardado, né? E que é lindo. Por quê? Porque está pegando as palavras e pensando e dando ordem para o mundo. Porque a palavra autoridade é por ordem também. A palavra autoridade, também outra palavra, por conta do autoritarismo, que a gente jogou para o lado. A gente diz assim, não, ordem é uma palavra muito pesada. Não, minha gente, sem ordem a coisa não anda. Sem ordem eu não tenho meu afeto no lugar. Sem ordem eu não consigo amar. Eu não consigo cuidar, não consigo gostar, não consigo comer, não consigo usufruir a vida, a alegria que a vida nós temos o direito de viver. Usufruto dela, não só trabalhar. Trabalhar é uma dimensão. Depende de ordem. Depende da gente organizar isso, sair do caos. Gil, desculpa te cortar no seu raciocínio. Eu estava pensando que tem uma coisa que acontece muito na escola, mas acontece na vida, porque eu vou falar desse lugar duplo, né, de mãe e professora, que me ocorreu no meio da discussão da fala das meninas, que é o quanto a gente legitima a autoridade de alguém ou o quanto a gente não legitima, né? E que isso acontece... sobretudo que as crianças sabem ler, como nós sabemos também, isso acontecendo para além da palavra. Então, eu vejo uma crise nesse lugar do legitima. Nem sei nem por que isso me ocorreu, mas na fala da Luli me pescou essa imagem, assim, que eu acho que uma das crises que a gente vive dentro desse limite, dessa região, é quando a gente diz que legitima uma autoridade que a gente não legitima, sabe? Seja um professor para um estagiário, seja um estagiário para um professor para o outro, família para a escola, e, enfim, né? As N recombinantes disso. Mas eu vejo muito o invisível, o efeito invisível disso que se dá, né? Eu sou professora especialista da escola e atuo em outras escolas. E, às vezes, acontece na melhor das intenções, por fruto do excesso de coisas acontecendo, da demanda de alguém falar, vai lá com a Carol, ouve o que ela está falando. Mas, às vezes, alguém que diz isso sem nunca ouvir o que eu estou falando, sabe? E, às vezes, também observo quando as famílias, em algum momento, fazem isso, não estão dando conta, né, de alguma situação, porque estou nos dois lugares, tá? Não dou conta, às vezes, como professora e não dou conta, às vezes, como mãe. Então, estou como você me pondo junto. Não é um falar mal, é me colocando nesses dois conjuntos, né? E, às vezes, a família vai lá, vê o que o professor está falando, né? E isso, quando, na boa intenção, tenta legitimar verbalmente. Às vezes, deslegitima já verbalmente. Esses dias eu ouvi, numa outra escola, uma criança que não estava conseguindo ficar com o grupo, e veio e trouxe. Minha mãe disse que música não é importante, eu dou aula de música, lá na outra escola como aqui. Ela disse que eu só preciso prestar atenção nessa e essa aula. A música, ela falou que não tem problema. Que está deslegitimado na ação e na palavra, né? Ali foi o conjunto completo. Mas eu fico tudo isso para dizer que é isso, que eu sinto que, sobretudo, falando sobre as crianças, né, e sobre contexto escolar, eu acho que tem essa camada dessa leitura invisível do que se dá nas nossas ações e que isso é muito eficiente, né? Me ocorreu que, assim, não sei como isso, só essa reflexão poderia contribuir para socialmente todos os grupos, mas dentro do ambiente da escola é batata. Quando você tem uma situação de comunidade em que as pessoas se legitimam, as escutas acontecem melhor entre os canais todos, entre o grupo de crianças, entre os professores que estão em parceria. E se alguém não se legitima por algum ruído, por alguma disputa, ou por algum ruído que atravessa essa comunicação, as crianças imediatamente captam, ou os adultos imediatamente captam, e fica dado essa situação, sabe? Eu acho que você toca num ponto bem importante, né? Que é onde, por isso que eu estava falando
de alguma forma, Carol, da dimensão da ordem, né? De colocar em cosmo o caos. Então, assim, nós estamos numa época, eu acho que é isso, gente, é tipo transição de era, assim, sabe? Tipo, devia ser assim, do feudalismo para o capitalismo. Eu acho que deve ser essas coisas, que a gente não consegue ler tudo, né? Mas eu acho que tipo, a gente está nessa trepidação, assim. A sensação que eu tenho é que a gente está nesse negócio, assim, esquisito, que a gente não vai ter leitura, né? São os nossos, sei lá, o futuro vai... Tomara, né? Tomara que tenha futuro. A gente está lutando para isso. Mas que esse povo do futuro leia a gente nessa transição. E essa transição... Que a gente não está numa época de mudanças, mas numa mudança de época. Isso, exato. É uma sensação que a gente tem no corpo, não tem isso? Uma sensação assim, um pouco de... As coisas que eu sei não funcionam. As coisas que eu não sei, também eu não sei. E eu não sei. E esse negócio me dá um barulho na cabeça. E aí produz ansiedade. Tudo isso aí é um sintoma de uma época. Por isso que o exercício do cosmo, ele é um exercício civilizatório. Da gente... Vários autores, eu não vou ficar aqui citando autor, que é chato, né? Mas vários autores dizem: a serenidade é a base da democracia. A serenidade é um dispositivo da democracia. A serenidade, pegar o que está acontecendo e ponderar o que está acontecendo e sobrepesar, pensar, ver o que está me acontecendo diante do que está acontecendo. Analisar, autocuidar-se, autogerir-se. São modos da gente colocar em ordem esse caos absoluto que a gente vive, que não são vocês, não sou eu, é o que a gente está vivendo. Então, voltando à tua fala, só para conversar com a fala da Carol, da Lu, que é a autoridade é esse lugar, que é um jogo, é um fluxo, não está num corpo, senão é autoritarismo. Se a autoridade tiver que estar num corpo, aí é autoritarismo. A autoridade ela tem que circular para ser autoridade. Porque todo mundo tem que ter o direito de exercitar a autoria. Agora, há limite. Entende? E que eu não sei qual é. Eu não estou dizendo aqui que eu vou trazer a resposta do limite. Mas há que se conversar sobre o limite. Não pode ser borrado. Não posso misturar a cabeça de uma criança para ela, tipo assim, tá? Vocês não fazem isso. Mas são coisas que a gente vai se observando como pai. Sem querer, um dia eu vi me perguntando: Benjamin, você quer comer o quê? Oi, calma lá. Para chegar nisso, que é bom eu perguntar o que você quer comer, antes, tenho muita responsabilidade aqui. Senão ele vai querer comer nuggets. É óbvio. Dei o nome, né, da coisa. É óbvio. Então, porque a diversidade depende desse limite estabelecido. Depende de estabelecer. E eu não estou dizendo que a gente tem alguém que tem essa resposta. É como aquele da autoria que você falou. Tem hora que eu vejo a criança... Eu tenho que fazer esse exercício. Agora, este corpo depende de mim. Tipo, eu tenho que falar. Você quer fazer xixi? Você quer fazer xixi? Tem hora que eu tenho que falar isso, que é pensar pelo outro. Isso não é autoritarismo. Isso é para ele segurar o esfíncter. Entender a musculatura, entender que ele tem que ter autocontrole sobre o próprio corpo para ser livre. Ele precisa ser livre. Ela precisa ser livre. Então, ela depende da minha autoridade. E ela depende do estabelecimento do limite. Se eu não estabelecer o limite, eu vou prejudicá-lo. Se eu não falar agora é hora de comer, e comer é comer, comer é comer, gente. Comer não é outra coisa. Comer, não é? Comer é... Alguém vê outra forma de coisa? Tipo, eu falo comer. Alguém vê outra coisa se não comer? É comer, não é? Vamos comer? Vamos comer, o verbo diz. E aí, quando você olha para o negócio comer, o negócio é um trem. Tem um monte de combo ali. É o celular em cima da mesa, é a televisão ligada, é a gente dizendo assim, agora não vou comer não, tá com fome. Não, gente, se a gente estabeleceu que aquele é o jogo, a quadra, para a gente jogar o cesto, a gente vai ter que ter um árbitro para que o jogo role e todo mundo saia dali de uma maneira sabendo o que é comer. Porque é importante saber o que é comer, porque senão eu vou ter refluxo, eu vou ter gastrite. São coisas concretas. Não estou falando nada. Não é nenhum fantasma que eu estou falando. Estou falando coisas muito concretas. Eu não vou saber a hora que eu tenho sede. Eu não vou saber a hora que eu tenho fome. Eu não vou saber que hora que eu faço cocô. E qual a importância disso? Aí a gente fala, neurociência, pesquisa e vê que o intestino é o cérebro hoje. É óbvio que a gente está com alguma interrupção.
nos nossos modos de realização? Porque a gente tem crise na alimentação, no modo de comer, que é uma coisa que é comer. Eu estou falando de uma coisa muito básica. Agora, tem que colocar limite. E tem que produzir a autoridade, do tipo, sabe que feijão eu não gosto? Ó, o autor dizendo, feijão eu não gosto. Não gosto. Tomei minha vida rente a mim e vi que feijão não é legal. Não gosto. Mas teve feijão. Teve um momento em que isso era algo para ser jogado. E eu não estou dizendo do feijão, obviamente, não precisa ter feijão na casa que não quiser ter feijão. Não, entende? Eu não estou dizendo que eu sei a regra. Eu estou dizendo que a gente, não estou falando de vocês, não, em hipótese alguma. Nós todos estamos com confusão, está borrada a fronteira. E o outro que está vindo depois de mim está pedindo para mim alguma coisa. Ele está pedindo, ela está pedindo para mim. Eles gritam para a gente. Eles gritam. Olha para mim. Olha para mim. Fala o que eu tenho que comer, pelo amor de Deus. Fala para mim. Eu não sei. Eles falam. Eles falam. A gente sabe que eles falam. Acho que tem o microfone levantado lá atrás. Oi, boa noite. Boa noite. Obrigada por todas essas coisas lindas que você está falando, é muito inspirador. E eu queria trazer aqui uma outra palavra, que é a ameaça. Porque o que acontece? Eu tenho uma filha, Clara. Clara tem 5 anos. Clara adora dançar. Gosta de dançar. Como toda criança de 5 anos, gosta de dançar. E aí ela toma banho. Eu estou dando um exemplo de muitos outros, tá? São vários. Toma banho. Aí, quando ela termina de tomar banho, ela gosta de demorar de se secar. Gosta de dançar antes de secar. Bota a música, dança e, eventualmente, se seca. Aí eu estou lá, sentada no quarto, né? Eu estou vendo o exercício de autoria dela, né? Uma criança na sua liberdade, na sua alegria de viver. Acho bonito. Tem uma hora que o jantar chega na minha cabeça. Eu tenho que ir para a cozinha esquentar o jantar, né? Claro, vamos secar para esquentar o jantar, né? Mamãe tem que ir para a cozinha esquentar o jantar. Daqui a pouco é hora de dormir. Está dançando. Está dançando. Aí Clara, agora está na hora de secar. Eu preciso ir para a cozinha, né? E aí isso se repete, né? E aí chega um momento em que eu falo assim, filhinha, olha só, agora eu realmente preciso ir para a cozinha. Então, você vai se secar sozinha e botar sua roupa? E eu vou, tá bem? Não, eu quero que você me seque, mamãe, me ajuda a me secar. Então, existe um diálogo de autoria, você está vendo? Existe a minha autoria dona de casa, preciso que a criança tome banho e jante. E existe a autoria da minha filha, livre e feliz, de ver lá a água, sei lá, evaporando no corpo e a liberdade dançar. Não é? E aí, a minha pergunta para você é assim... Eu faço! Não, essa eu faço todos os dias. Essa eu faço para mim mesmo todos os dias. Mas, assim, a pergunta é... Porque, assim, eu acho você tão delicado e filósofo que é realmente uma pergunta que eu acho que cabe a você, que qual é a diferença entre a ameaça e o limite? Entendeu? Quando a frase ir à cozinha... Se você não se secar agora, eu vou para a cozinha e você vai ficar sozinha aqui. Entendeu? Entre a ameaça... Porque a mesma coisa pode ser uma ameaça e um limite entre 2 autores. É isso, fim. Acabei. Então, vou pensar com você, tá bom? Vou pensar junto. Porque esse relato... Eu queria uma salva de palmas para ela, gente. Porque ela fez um relato da experiência, né? É o relato da experiência. Essa é a experiência. Não citou qualquer uma, é essa aí. Eu acho que a gente pode pensar juntos várias coisas. Que isso acontece em todas as famílias que estão abertas a ver um sujeito diante de si, que não sou eu mesmo, que não é narcísico, né? Está vendo alguém, o outro. Então, é um exercício de delicadeza, de olhar. Mas a minha pergunta é, a tua autoria está onde enquanto ela dança? Aonde... Não a tua, tá? Vamos pensar numa outra pessoa, tipo eu, contando essa história. A pergunta que eu acho que a gente deve começar a se fazer é, e eu? Aonde eu estou escrevendo essa história? Então, eu vou dar um exemplo que não é um exemplo, mas é um tipo de gesto que tem a ver com cultura, né? Se
eu saio e vou fazer a comida e deixo a criança, provavelmente, se aquilo é fundamental, provavelmente, essa criança vai ter que criar algum nível de autonomia em relação ao que ela está fazendo. Não tem ameaça nisso. Eu simplesmente saí desse registro e fui para outro. Ah, mas volta aqui. Agora não dá, que agora eu estou aqui. Autoria. Eu não estou dizendo que você deve fazer isso. Eu estou dizendo que esse fluxo de contato consigo sobre o que de fato é preciso ser feito, organizar, estou chamando de ordem, de cosmo, é o exercício civilizatório. O exercício civilizatório não é assim, porque isso é um perigo, esse que você trouxe, porque é o que a gente usa, eu uso, todo mundo aqui usa, que é a condicionante e se. Bom, se você não se enxugar agora, esse se você tira a pessoa da autoria, e você se tira da autoria. Está todo mundo fora do jogo, acabou o jogo. É como se eu falasse, se você jogar de novo essa bola lá no cesto, você vai sair num jogo de basquete. Não tem se. Entende? Se você fizer uma coisa na regra que não funciona, não tem o que fazer. E aí eu estou fazendo um exercício de pensamento no seguinte... Como você chama? Me perdão. Juliana. Eu acho que ninguém tem essa resposta, mas a gente pode exercitar isso. Que é, toda vez que eu estiver diante de uma autoria de uma criança, de um adulto, de um jovem, de um velho, né? Pode ser que tenha uma pessoa lá na minha casa de 95 anos que está agora dependendo de mim por alguma razão. Essa pessoa continua sendo autora. Ela continua fazendo o exercício da autoria dela. Diante de mim, qual é o meu exercício de autoria? Então, eu acho que se a gente puxasse isso para nós, a gente poderia encontrar aí o limite como exercício. Qual é o limite disso? Porque eu tenho que estabelecer limite. Aqui nessa relação, eu vim antes dela. Então, ela depende de mim. Entende o que eu quero dizer? Não sei se eu estou conseguindo dizer. Inclusive, esse que eu nomeei como velho, ele veio antes de mim. Que a gente está invertendo essas coisas também. Porque tem 95 anos e depende de mim na minha casa, eu acho que eu posso inverter o jogo. Não posso. Eu não posso, tem autoria. Tem alguma autoria acontecendo ali que eu vou ter que estabelecer esse limite. Eu vou ter que me plasticizar, eu vou ter que ter deslocamento. Eu vou ter que olhar para mim e dizer assim, não, muito mais fácil dizer, agora não posso. Mas para ela não posso dizer. E a gente está fazendo isso. Não a gente aqui. Como sociedade, essa ordem, ela precisa ser isso que as tradições, essas tecnologias ancestrais estão trazendo de reflexão para nós hoje. Estão trazendo e dizendo assim, olha, o futuro depende do ancestral. Não tem futuro se a gente não olhar para isso. Se a gente não olhar para essa cadeia, coluna de seres humanos interligados através do tempo e do espaço. Então, quando uma palavra sai, que a Carol chamou de deslegitimada, é quando a gente está falando da boca para fora. E a criança ela é muito perspicaz. A gente também é, mas a gente é mais cínico. Quer dizer, o adulto fica mais cínico. Ele é perspicaz, ele sacou, ele guarda aquilo lá, na hora que puder usar, ele vai usar. Versão brasileira, Herbert Richards. A gente vai pegar aquilo e a hora que ele for... Agora a criança não, a criança é imediata. A criança no ato já diz. Ela no ato já diz. Ah, mas você não falou que você... Peraí, mas você estava no carro, eu estava ouvindo, você estava falando com o papai, que não sei... É imediato. O professor Paulo Freire tinha uma frase que eu adoro, que é assim, tá lá um pai e uma mãe brigando na sala. Era um caos. E aí estão brigando, grito alto. A criança está na cozinha, ela chega na sala e fala assim, vocês estão brigando? Aí os dois falam assim, não, a gente está conversando. Pronto, desorganizamos essa criatura. Porque ela estava em contato com um afeto que chama briga. O afeto que ela está sentindo é briga, não tem outro nome. E aí eu preciso ter a coragem que é o que a vida exige da gente, de dizer, a gente estava brigando, tudo errado. A gente foi para um caminho aqui que não é bom, mas isso chama briga. Aí ela organiza, diz, vocês vão continuar com isso? Aí você vai pegar isso na mão e vai falar, opa, vim antes dele, o que eu faço? O que eu faço agora com isso que eu estou na mão? Né? Eu estou brincando um pouco com essas ordens para dizer, isso já é um jeito de ajustar o que é legítimo. É legítimo a gente não ser perfeito.
A gente não precisa ter todas as soluções do mundo na mão, mas a gente precisa ser ético. E ético não é outra coisa senão dizer o nome da coisa que eu vivo. E para isso eu preciso estar com a vida rente. Preciso ser autor. Eu não consigo ser ético se minha vida está toda jogada. Se eu não sei onde está o nariz, onde está a boca, onde está a orelha. Né? Aí eu não consigo ser ético, porque eu vou ter que responder o tempo inteiro ao que o mundo está me exigindo e eu não tenho estrutura para isso. Então eu preciso me organizar. Eu preciso me organizar. Gente, eu estou falando mais que eu Não, mas é isso mesmo, né? A gente veio aqui para falar. Eu fiquei pensando no exemplo que a Juliana deu e tentando relacionar com essa perspectiva que o Juliano traz de autoria e autoridade, né? E é isso, né? Tem hora que eles nos convocam a ter essa autoridade, né, para estabelecer esse limite, né? E aí a gente fica, qual estratégia eu uso para que a minha atuação não se vincule a uma ideia de ameaça? Porque a gente não quer, de fato, que a ação venha em virtude de uma ameaça, mas que venha de uma construção também da sua própria autoria. E aí eu fiquei pensando nos estudos mesmo aí da área da educação, do desenvolvimento da moralidade, que é a orientação, né, que a gente tem é sempre na busca de promover o limite, mas oferecer uma escolha, né? Então, eu dou o limite, né? Ou seja, nós precisamos encerrar agora essa dança, essa brincadeira, esse jogo, esse tempo, porque tem outra coisa que a gente precisa fazer aqui, né? E às vezes eles esticam com milhões de intenções, né? Mas para o adulto, para quem chegou antes, é importante estabelecer que ali basta, em qualquer situação que seja, nesse exemplo ou em outro. E aí a gente vai dizer, olha, nós temos que encerrar aqui, né? Estou pensando que talvez você possa fazer desse jeito ou desse jeito, né? Você prefere que eu te enxugue para colocar a roupa e seguir, porque a gente precisa cuidar da janta ou de outra coisa, ou você prefere fazer isso sozinha, né? Ou, enfim, ou qualquer outro exemplo, mas a gente abre o diálogo, a gente não encerra numa ameaça de dizer eu estou decidindo isso agora, mas faz pensar em como a gente vai construir aquela situação junto, né? Ou seja, a situação precisa de um encerramento, precisa acontecer, mas aí a gente põe em diálogo e faz pensar, né? Que entra aí essa ideia de escolha. Então, ou seja, eu acho que aí entra, Juliano, a ideia das estratégias para que esse limite aconteça, né? Para que a gente consiga comunicar o nosso limite ou o limite que a própria situação pede, né? Claro que aí vem estratégias, mas é preciso que alguém tenha essa autoridade, né? Esse lugar de dizer, né? De anunciar até onde aquela situação cabe, enfim, até onde vai, né? Eu acho que esse é um caminho. Esse é um caminho, como você disse, da constituição moral, né? Da constituição de alternativas, para plasticizar aquele acontecimento e dizer, você não encerrar aqui. E eu acho isso bárbaro que você trouxe. E coloca o justaposto, já vamos aí, coloca o justaposto a isso uma outra condição. A gente é exercitante disso. Então, a gente vai falhar muito e precisa ter muita calma consigo próprio. Precisa acolher muito a você mesmo. Dizer, não foi legal hoje. Hoje, tipo, a professora falou para mim que eu não posso ter mais autoridade que ela. É ficar com a pergunta. Caramba, por que eu ameacei? Por que eu não consegui ir até o fim ali? Por que eu... Pronto, começou a constituir a autoria. O problema é quando a gente entra no automático e vai colocando condicionante, porque o risco, um pouco, Lígia, que eu acho que é essa alternativa da moral, ela é super importante, mas ela pode ter um risco da gente criar uma ideia de perfeição para si, que pode ser uma armadilha, que sabe o que? Porque na hora da vida, não sei, tipo a vida, tá bom? Tipo a vida. Porque aqui nós estamos suspendendo a vida. Isso aqui não é vida, né? Isso aqui é a suspensão da vida. Mas a vida, lá onde ela acontece, vai acontecer um momento que se eu tiver que parar para pensar, espera lá, vou dar 2 alternativas agora. Vou ter que pensar sobre isso. Mas lá na vida a coisa vai acontecer de um jeito, numa dinâmica, que eu vou precisar... Isso é fantástico. Que bom que a gente chegue nessa qualidade.
Mas para isso eu preciso ter uma qualidade anterior, eu acho. Estou falando de uma pista, que é a qualidade de colocar tudo o que acontece no cômputo da autoria. Eu estou me fazendo mãe, eu estou me fazendo pai, eu estou me fazendo vó, eu estou me fazendo, eu não sou pronto, eu estou criando essa autoria. E isso vai colocando a gente num lugar de pegar a vida, de abraçar a vida, de colocar a vida no colo da gente e falar assim, vida, essa é minha, viu? Como as tradições, e eu estou chamando muita atenção das tradições no plural, são muitas, elas colocam na ordem das coisas. Na ordem das coisas tem momentos que é para parar e conversar. Então, por exemplo, uma coisa na direção do que ele já trouxe, que é um exercício importantíssimo da constituição moral. Junto com isso, a gente poderia ter, por exemplo, dar uma sugestão. Não precisa fazer. Mas antes de dormir, todos os dias, fazer uma reflexão. Não sei se vocês fazem isso já em casa. Ou, depois do jantar, criar um momento, que é o único momento que você consegue fazer isso, porque o dia está corrido, a vida não está fácil, corre e tal, mas vou parar um momento e vou fazer um momento que a gente vai pensar sobre coisas hoje que foram muito legais e coisas que não foram tão legais. Você vai ritualizando isso e vai se exercitando como autor e produzindo essa autoria, a chance de você criar uma relação de confiança, de limite, de separação. Quem é o pai, quem é a mãe, quem é o filho, quem é a avó, quem é o cuidador, quem é cada uma dessas figuras, é muito grande. Porque está sendo ritualizado um instante para a gente ver esse espaço, esse tempo que separa um do outro. Eu acho que a Lu ia falar e depois tem uma fala lá no fundo. Pode fazer assim ou você vai perder muito? O que você está pensando? Está com o microfone já. Você aguenta um pouquinho? A gente volta para cá. Na verdade, eu ia falar só do nosso papel como mãe e pai, enfim, de cuidador, que a gente recebe muita informação, né? E desde que o Theo era pequenininho, uma vez eu fui numa palestra da Vera Iaconelli e tinha uma mãe que eu me vi muito nela, porque ela falou, meu filho, ele tem que brincar com brinquedos desestruturados e não estruturados e blá, blá, blá. E aí ele vem e todo dia ele tira todos os potes do armário da cozinha e eu tenho que deixar, porque é o espaço dele, ele tem liberdade, ele também é dono da casa. E vai lá, e tira todos os potes. Ela falou, e qual que é o problema? Então, é que eu canso dele tirar todos os potes, mas ele tem que poder tirar todos os potes. E aí a Vera Iaconelli, que era uma série de palestras assim sobre maternidade, paternidade e tal, e falou, mas e você nisso, né? Qual que é o limite que você põe? E às vezes a gente se prende muito, eu me vejo me prendendo muito, não, mas é porque agora tem essa tarefa. Não, às vezes pode ser só porque eu cansei de te ver dançar em cima da cama, molhando o chão, e eu não, assim, chegou no meu limite. E aí entra, porque ele fez isso hoje, inclusive, o limite era porque ele ia ficar gripado, porque esfriou, e antes estava calor, e tudo bem, e agora não. Mas pensar, mas o limite é esse, filho, e a gente não vai poder. Aí, a minha dificuldade, que eu imagino que seja de muitos pais, é muito como trazer essa consequência sem virar um super discurso que a gente, a gente precisa passar dessa atividade para aquela, porque tem 8 motivos que eu posso listar por ordem alfabética, sendo que a gente não faz isso no dia a dia, né? E, no final, vira uma ameaça. Né? Eu acho que essa é a grande dificuldade, porque você pode falar, olha, filho, você precisa pôr, porque não sei o quê, ou vamos dormir, filho, agora você precisa se acalmar. Não, mas eu não quero. E aí vai trazendo até que você fala, filho, esse é o meu limite, se você não dormir, eu vou sair do quarto, porque eu cansei, 85 minutos é suficiente para você se acalmar. E aí ele fala, não. E aí você chega no ponto da ameaça. Não, olha, estou falando que se não der em 5 minutos eu vou sair do quarto. E eu acho que não sei se um dia a gente vai chegar nesse equilíbrio, assim, estamos buscando, né? Mas de como, beleza, esse é o meu limite, vamos estabelecer, ele tem a autoria dele, mas o quanto a sua autoria consegue ser equilibrada, considerando que uma parte tem 6 anos e a outra 30, né? Tipo, como que a gente vai chegar nesse equilíbrio? Enfim, é só mais um desabafo e, para mim, foi há 6 anos essa palestra e há 6 anos eu lembro da história dos potes da cozinha. Olha,
beleza, filho, chegou, olha, você está super criativo, tem uma exposição de Lego na sala, mas é o 8º dia da sua exposição de Lego e a gente precisa da mesa. Vamos retomar a mesa? Mas, enfim, é só realmente compartilhando e talvez trazendo mais um argumento para a gente conseguir se segurar na hora da ameaça, né, da conversa que vira ameaça. E eu realmente não sei, adoraria uma solução para isso. Olha, como você chama mesmo? É tão genial a tua fala, Laura. Tão genial. Assim, vocês precisam dar palestra. Se vocês puderem vir aqui as duas. É genial a gente pensar sobre isso que a gente está fazendo aqui, é a produção da autoria. Conversar sobre isso. Falar sobre esse espaço que é, olha, aqui eu estou com dificuldade de criar a fronteira, ou criar o limite, ou criar o espaço e o tempo. Isso são processos. Agora, o que eu temo, aí é um medo, é um pavor, que é se a nossa sociedade está olhando para isso. Porque aqui são pais... Desculpa, né? Comunidade escolar muito qualificadíssima, né? Ó, pensando sobre isso, se colocando na discussão. A pergunta é, nós estamos fazendo todo esse exercício que vocês estão fazendo como sociedade, que é justamente esse exercício, de falar, ó, não estou dando conta. Eu chego aqui, e esse ponto aqui eu não sei para onde eu vou. Olha, eu estou chegando na ameaça, e a ameaça eu acho que é uma coisa que talvez eu não queira chegar. Porque a ameaça eu sei que ela coteja, ela se aproxima do autoritarismo e de uma sociedade que eu não quero. Então eu voltaria, primeiro, para esse exercício grandioso que nós estamos fazendo à medida que a gente vai falando sobre isso, como exercício da linguagem, né? Que é o que nos constitui como espécie, é trazer a experiência para a linguagem, é elaborar isso na experiência, é fazer isso cotidianamente, né? Sem voltar para trás, porque eu quero saber aonde está a minha autoria nisso tudo. E é lindo isso para uma mulher, sobretudo, que são as pessoas num país como o nosso, mas em vários países, que têm menos direito à autoria. Porque tem que acumular funções, e eu já estou achando brilhante que tem muitos pais aqui, muitos homens aqui responsáveis. Isso é raro, isso é novo. Antes a gente fazer esse tipo de conversa, tinham 2, 1. Quer dizer, nós estamos numa mudança, uma mudança significativa da Constituição, desses processos. Porque é isso, a gente precisa se colocar para conversar, que é isso que você levanta. E aí a Lu quer falar, mas eu queria lembrar de uma coisa, que é, se a gente está dizendo que, ao elaborar isso coletivamente, a gente vai dar ordem à coisa, provavelmente, numa outra experiência como essa, eu vou colocar essa pergunta para mim. Aonde está minha autoria nisso? Eu estou só aceitando a autoria dele porque ele tem 3 anos? Não, meu amigo. Isso aqui é junto. Isso aqui é junto, porque a autoria tem que circular. Porque a autoria tem que circular. E quem estabelece o limite somos nós dois aqui na relação, e quem veio antes fui eu. Então, de alguma forma, eu vou ter que trazer alguma sugestão de pauta para essa nossa posição de limite aqui. Quem sugere a pauta aqui sou eu. Entendeu? Porque você tem que segurar o seu cocô, você tem que segurar o seu xixi, você precisa se alimentar, precisa dormir uma hora boa para você garantir as suas horas de sono, porque eu sei que isso não é negociável. E por que não é negociável? Por um direito humano fundamental, o autocuidado. Se ele não tiver alguém que cuida, ele não saberá se autocuidar. Então, por um direito dessa criatura, eu vou fazer uma coisa que não é legal. Tipo, vamos ter que interromper o balé. Porque é pelo direito que ela tem esse direito de bem comer, de bem dormir. É um direito que eu não posso tirar dessa pessoa. Aí é a relação com o amor. Acho que a Lu ia falar. Não, eu fico pensando assim, né? Nessa questão do nosso limite, né? A gente estava falando. E assim, quantas vezes, assim, eu tenho um filho grande e nessa situação de quantas vezes eu já brinquei sem estar com vontade de brincar. E aí, depois de um tempo, muita terapia, muito divã, eu falei, não quero brincar. De chegar uma hora e falar, agora eu não quero brincar. Eu não estou bem, eu estou triste, sei lá, eu recebi um telefonema assim. Esse é meu limite, eu não quero. E explicar.
né? E sempre que, assim, com palavra, com a linguagem, me explicando, não, hoje eu estou triste, aconteceu uma coisa que eu não gostei, eu vou ficar no meu canto, faz uma outra coisa. Eu acho que foi sempre muito mais claro e muito mais amoroso, no sentido de você estar num lugar ali, com aquela raiva, porque a gente não tem vontade de brincar o tempo inteiro. Às vezes você não está afim de brincar com nada, e a criança chuta a bola na sua cara, e você, aquela raiva, aquele negócio vai... É verdade. Ontem eu fui tomar uma injeção na mão e os meus alunos foram maravilhosos. Eu falei, gente, eu vou tomar uma injeção, tá doendo. Eles ficaram santos, assim. Vamos colaborar? Eles colaboram. É só a gente falar, porque a gente é humana, a gente tem dor, a gente bate o carro, a gente tem tudo. Eu acho que quando a gente consegue expressar isso, mostrar a humanidade que a gente tem, eu acho que fica uma coisa muito mais leve, né? A criança mais velha, ela consegue entender e falar, pô, tudo bem, ela está sendo verdadeira nisso. Eu acho que passa muito a amorosidade pela verdade, assim. Eu diria, inclusive, que o recém-nascido sabe. O recém-nascido sabe quando você estabelece o limite seu. Todo mundo sabe. Assim, é uma radicalidade que eu estou dizendo, mas todo mundo sabe quando aquele que diz sabe do que está falando. Todo mundo sabe. Nossa espécie é uma espécie de linguagem. A gente faz jogos de linguagem por conveniência, por aceitação, por pertencimento, por jogo de poder, por qualquer outra coisa. Mas lá dentro, nosso sistema nervoso, a gente sabe quem está falando, se está falando sobre o que sabe. E a gente para. Não precisa confiar no que eu estou falando. O sistema nervoso sabe que se outro sistema nervoso está nervoso. Entendeu? Sabe! Sabe! A gente sabe. Tanto que a gente sabe que as mães, que são as pessoas que muitas vezes renunciaram por nós nessa sociedade, às vezes usavam, né? Estou falando das mulheres muito vilipendiadas, né? Muito machucadas na história desse país. Às vezes usavam o nervosismo, a irritação, não eram amorosas. Alguns relatos de pessoas de 40, 50 anos falavam, minha mãe não era muito amorosa, porque tinha que lutar muito para a vida acontecer. A gente sabia quando... eu falo disso porque eu tive uma dessa, tenho uma dessa espécie, desse exemplar, que durante um tempo eu analisava como minha mãe não era amorosa. E um determinado momento vira uma esquina e você fala, não, era amorosa pra caramba. Quer dizer, é outro jeito de resistir à vida. E esse jeito de resistir à vida, desta minha mãe, era assim, você reconhecia quando o sistema nervoso era para operar no sistema placebo, que era tipo, ela tá nervosa e tal, tá nervosa, a gente criava lá um subterfúgio, deixava ela nervosa, e quando efetivamente ela estava nervosa. Quando de fato ela estava padecendo, era um silêncio, era um autocuidado, era um cuidado coletivo, era todo mundo, tipo, que a gente sabia a gravidade, o grave acontecia. O grave, sabe? Tipo assim, vou dar um exemplo, tá? Você está numa casa, tem um quarto de uma pessoa doente. Você está numa casa, tem um quarto de uma criança dormindo. Você está numa casa, tem um escritório. Se você entra põe assim, 3 cenários no mesmo lugar, tá? O cenário número 1 é um escritório, eu entro no escritório, mexo nos papéis e tal. Cenário número 2, tem uma criança dormindo, eu vou abrir a porta. Vou olhar. Se ela estiver dormindo fundo, eu começo a falar, você viu não sei o que lá? Agora, se você entra num quarto com uma pessoa doente, essa porta vai ter 400 quilos. Você vai abrir assim. Porque esse corpo traz uma gravidade para o espaço. Então, a gente sabe disso. Não sei se eu estou... A gente sabe quando um corpo, ele é de verdade aquilo que ele está manifestando. E quando ele está jogando um lance ali. Então, o trabalho que eu acho que a gente tem como educadores, pessoas que educam, não é escola, não é pai, não é mãe, não é vó, toda a comunidade, é o padeiro, é todo mundo que está envolvido na comunidade que educa, é entender que tem peso que a gente fala. Que o que a gente fala produz gravidades, produz atmosferas. E é isso que eu acho, que no instante que a gente não está colado nessa ideia de autoria e da necessidade de estabelecer limite, que começa a trazer uma confusão de mudança de ordem das coisas, da gente desrespeitar determinados processos que são invioláveis, como esses que a gente falou. Por direito humano, é preciso dormir. Por direito humano, é preciso comer. Por direito humano, é preciso brincar. Por direito humano, é preciso conversar. Então, essas precisam ser garantidas, né? Agora, isso não significa que a gente vai ter uma receita para, na casa,
Não, cada um vai criar o seu microcosmo para que isso aconteça. O que acontece é que talvez a escola seja o grande lugar barato, um lugar muito importante, incrível, para que a gente encontre todas essas subjetividades na diversidade que cada família é, mas com uma coisa em comum. Todos, aqui e lá, criamos autoria e limite. Não importa que não sejam os mesmos critérios para o limite de lá e para o limite daqui, mas o exercício é o mesmo. A gente trabalha produzindo isso. E isso eu acho que está tendo um desencontro. Não no Carandá, porque eu não conheço a comunidade. Inclusive, eu sou de outro lugar. Então, eu não conheço nem o bairro. Mas eu posso dizer assim, nas escolas que eu tenho percorrido, tem tido um desencontro entre o que acontece muitas vezes na casa e o que acontece na escola. Porque esse exercício não está sendo compartilhado, dizendo assim, vamos trabalhar a ideia de limite de autoria? É uma coisa que eu estou trabalhando com essa ideia, assim, quase militando, assim. Precisamos discutir civilização. Do contrário, é barbárie. Do contrário, é barbárie. A gente precisa se ouvir. Poder ter esse espaço de dizer, olha, aqui, ó, tem uns potinhos ali, acho mal barato os potinhos, mas agora vamos guardar aí, porque eu preciso me recolher, tomar meu banho, namorar, sei lá o que a gente vai fazer. Tudo isso pode, desde que a gente estabeleça, como eu acho, né? Essa é a minha perspectiva, um enunciado, olha, eu preciso ter autoria, meu filho precisa ter autoria, minha família precisa ter autoria, a escola precisa ter autoria, todo mundo, a autoria precisa circular. Ela não pode ficar só em mim, de maneira... Aí é o autoritarismo, né? Alguém ia falar aqui, que eu acho que acho que tinha uma lá, tinha uma aqui, acolá. Podemos pular assim, ó? Que eu acho que a gente já tem que caminhar para o final, né? Talvez você tenha respondido minha pergunta agora mesmo. É porque eu fui conectando e juntando alguns pensamentos que você articulou. E acho que eu fiquei muito tocada com aquela questão que você falou que, às vezes, a gente precisa virar para a criança e falar, você precisa comer, você precisa fazer xixi, você precisa ir ao banheiro. E você disse muito que é um espaço de usar a nossa autoridade dentro da criança para que ela entenda que ela é livre para criar a autoridade dela. E aí, a Luli, acho que as falas de mãe, que não é meu lugar, mas que eu vim pegando assim, disse da questão de a criança quer brincar, joga a bola para você, e aí você está já beirando ao seu limite e você ainda insiste naquilo. Então, como eu te disse, talvez você tenha respondido nessa sua última fala, mas sobre essa questão do limite, você acha que, independente como mãe ou como professora, existe algum momento em que o limite da criança está acima do nosso? Porque, por exemplo, quando você disse dessa questão da gente dar a nossa autoridade para a criança entender que ela é livre para ter a autoridade dela e também ter o limite dela consequentemente, a partir do momento, pegando o contexto de mãe, acho que fica mais legível essa compreensão. A questão de eu entender que eu já estou no meu limite, mas que o meu filho, por exemplo, não está no limite dele, eu tenho que ceder? Olha que pergunta ótima. Eu jamais vou responder essa pergunta. Jamais. Sou louco. Mas o que eu vou trazer é uma imagem. Tem a ver com a palavra amor. Porque a compreensão da palavra amor, para nós, olha, eu vou dizer assim, né? Existem vários filósofos que estão lendo a contemporaneidade, a gente pode confiar ou não, aproximar mais ou não, porque depende dos nossos valores, da forma que a gente lê a realidade, percebe, né? Mas tem um filósofo que eu tenho lido e gostado de estar assim com o ouvido atrás da porta, que chama Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano que escreve em alemão. E o Byung-Chul Han, ele fala uma coisa que eu gosto muito, que ele diz assim: nós estamos entrando numa era de um eu absoluto. Então, às vezes, a gente, nesse eu absoluto, é assim. A gente acha que amor é corresponder à imediatez do nosso filho. Então, assim, quer chocolate? Compra chocolate. Quer não sei o quê? Compra não sei o quê. Não. Porque a gente acha que essa satisfação vai trazer o nosso amor. Só que o amor, ele é uma palavra muito complexa, porque amor tem a ver com coexistência. Amor, na acepção maior, né, como a Hannah Arendt dizia, é amor mundi.
Ou seja, é o Marcelo Gleiser, que não sei quem leu o artigo dele agora, que saiu na Folha no final de semana, que é astrônomo e físico, ele dizendo: a gente depende da Terra. O que a gente pensa, o que a gente vive, depende da nossa relação com a Terra. Depende. A nossa coexistência com a Terra é o que nos faz vivo. Então não adianta eu querer achar que eu não tenho nada a ver com isso que está acontecendo. Não tem nada a ver com o que está acontecendo. Jogar o lixo onde jogo, poluir a terra, poluir a água, jogar veneno. Não adianta eu achar que isso não tem a ver comigo. Tem a ver comigo, porque minha relação de existência tem a ver com essa coexistência. Isso é amor mundi. Então, se eu só respondo o meu filho na imediatez do que ele pede, isso não significa amor. Entende? Então, quando você diz assim, ceder, eu vou ceder para o meu filho, isso significa que alguma coisa está em crise, que a relação de amor está em crise. É um sinal de alerta. Porque no amor mundi, ninguém cede, a gente coexiste. O outro, com 3 anos, precisa ver e olhar com os olhos da cara dele que a coisa não está justa. Que a coisa não... Este é um amor mundi. Eu, meu filho de 3 anos, olhar e falar: você está precisando de ajuda? Com 6 anos, perceber: está pesado ali para minha mãe. Hein? O negócio está pesado. Porque ele está lendo. Não estou dizendo que você precisa dizer para ele: está pesado. Não, não é isso, entende? Eu estou dizendo assim, dar o direito do outro poder entender essa relação da concessão. Não existe avanço sem concessão. Os dois lados são tem concessão dos dois lados, sempre. Sempre haverá concessão, sempre. Esse é o amor mundi. O amor mundi é isso. Para a gente avançar, a gente vai precisar fazer concessão. Isso em tudo. A gente sabe, já tem idade para isso, né, gente? Todo mundo que está aqui já tem idade para isso. Tem hora que você fala: quero, não quero mais, pronto, não quero mais. Você vai testando os limites daquele quero. E os meninos estão tendo a oportunidade de exercitar isso? Essa é uma pergunta. Eu não estou dizendo que a gente tem a resposta, mas é uma pergunta. Será que eu não estou agindo só na imediatez do desejo? Essa é uma pergunta. Que pode ser uma pergunta para professor, que pode ser uma pergunta para pai, para mãe, para qualquer pessoa. Para o seu relacionamento. Não é? Os relacionamentos abusivos nascem disso também. De uma ideia de que você já não está mais no amor mundi, de coexistir. Você está num amor que não é amor. Aquilo não é amor. Aquilo é uma outra coisa que a gente ainda não sabe o nome, porque ainda não chegamos lá, que vamos chegar. A gente vai chegar. Né? Chega uma hora que você dá um nome daquela relação. É muito abstrato o que estou falando, gente? Se for, porque eu comecei a perceber, estou indo para uma abstração aqui, falei, de repente estou só dentro da minha cabeça, né? Já saí do mundo. Eu acho que a gente tem que terminar daqui a pouquinho, mas eu lembro que tinha gente para falar, ali e aqui. E aí a gente pode parar aqui, e eu queria fazer uma conclusãozinha, que não é uma conclusão, mas só uma imagem que eu queria deixar, que eu preparei, né? Então, acho que eu queria dizer. É isso. Vai lá. Juliana, eu tenho conversado muito com a minha coordenadora, que quer falar, inclusive, daqui a pouco. Vocês combinaram, né? Provavelmente é sobre a mesma coisa. Vocês combinaram, né? A gente tem falado muito sobre o limite e as nuances, né? Que, de algum jeito, a gente foi nivelando os limites na hora de chamar atenção, na hora de falar com a criança, de mostrar para ela algumas coisas. Então, a gente foi colocando em equidade, por exemplo, jogar uma cesta de brinquedos no chão com bater no amigo, né? E a gente vem conversando muito sobre o que é inadmissível, né? Porque são os limites de turma, coletivo, os limites do outro, e do quanto a gente precisa cuidar do jeito que a gente vai enunciando para as crianças esses limites. Porque jogar a cesta no chão não é a mesma coisa que bater, que ser ríspido, que responder de forma agressiva e xingar o colega, né? E a gente tem trabalhado muito, né, de como ir trazendo de forma mais evidente para eles nessas... Pondo limite. Exato. Entre uma coisa exato. e outra. Isso. Não é a mesma coisa. Não posso borrar. Isso é genial. Então, são pequenos exercícios. Olha que lindeza de exercício. São pequenos exercícios que a gente vai dizendo, isso parece, mas não é a mesma coisa. Então, precisa pôr um limite. E esse é o exercício da inteligência humana. A inteligência humana pode fazer isso, para a gente viver melhor. Então, não precisa ter crise para falar da palavra limite. Não, tem limite.
tudo tem limite. Isso não precisa estar... Nossa, eu vou falar... Meu Deus, eu tenho que colocar limite... A gente treme no limite. Eu não estou dizendo só de filho para pai. Às vezes de professor para pai, de pai para professor. Eu preciso colocar um limite naquela relação. Tá, não está legal. Eu vou ter que falar sobre isso. Foi, né? É meio essa reflexão mesmo, de que se a gente tem refletido bastante sobre a nossa dramaticidade corporal, de fala, de corpo, o que é que a gente transmite para as crianças sobre o valor e o peso das situações, quando a gente, no cotidiano, nesse dia a dia atribulado e não sei o quê, acaba respondendo da mesma maneira a uma coisa e a outra que não tem o mesmo peso. Então, que a reflexão é como é que nós, a cada um de nós, estamos cuidando dessa nossa dramaticidade na fala, no corpo, no modo como eu falo. E eu não estou falando de gritar, né? A gente não está falando de nada disso. De fato, eu transmito uma certeza quando eu falo de que isso aqui é o limite, onde constituo no meu corpo, na minha fala, tal, essa certeza, nessa minha autoria da criação, nessa autoridade, e como é que eu também consigo pensar e refletir, de fato, nessas situações, em que patamar elas estão, né? O que elas são, e, ao dizer sobre isso, o que eu vou passando. Se, de fato, o modo como eu falo me ajuda a dizer que isso não é inadmissível, sim, não dá para a gente desrespeitar, ou isso é simplesmente algo que eu preciso arrumar, apesar de eu já ter falado 20 vezes, enfim, aquilo. Às vezes, a gente acaba exagerando o modo de falar porque a gente se cansou de uma situação e ela se equipara com outra que não deveria. Era essa reflexão que eu acho que tem a ver completamente com o que a gente está dizendo agora nessa construção. E é uma reflexão que a gente tem feito também. Nenhum de nós tem resposta, porque também depende das reflexões de cada um. Enfim, obrigada. São as autorias, né? E eu acho que quando as duas mães falaram aí essas histórias maravilhosas de dizer da experiência, também é um exercício. Tô colando nisso para dizer, não quero colocar no mesmo peso e na mesma medida coisas que não têm o mesmo peso e a mesma medida, porque ali ela está dançando, porque ali está mexendo no pote. Eu não posso, não é a mesma coisa de eu dizer, sei lá, tá com uma faca no amigo, sei lá, né? Solta essa faca, sei lá, tô dizendo, tô dando uma carga pesada, assim, né? Não é a mesma coisa, é só estar mexendo no pote. Então, essa condição de ameaça vai ser de outra natureza, né? Tô brincando. É colocar os limites das coisas. Porque eu acho também, aí nós estamos falando de uma outra camada, que a gente não entrou aqui, mas poderíamos também entrar nela, que é a camada da reatividade que nós estamos vivendo na sociedade contemporânea. Eu acho que as sociedades contemporâneas são muito reativas. E não sou eu que estou dizendo, né? A gente está tendo vários estudos aí mostrando esse campo emocional, ansioso e tudo mais, em que a gente, às vezes, nem processou uma coisa e já está em reagir. Às vezes a pessoa falou assim, oi, como você vai? Por que ela me falou como você vai? O que ela está querendo de mim? Como assim? Como que eu vou? Então, já tem uma reação emocional pelo tom que chegou. Há uma complexidade que é uma sociedade reativa. Né? Aí, os estudos do reacionarismo não é necessariamente o campo conservador ou progressista. Isso, para mim, eu acho até um falso sofisma, porque o conservador e o progressista precisam de um equilíbrio numa sociedade. A gente conserva a floresta, porque senão a gente vai ter desmatamento inteiro. Então, talvez a discussão nem seja essa. A discussão seja o que está levando a gente a ficar incomunicável uns com os outros. Para mim, como hipótese, e com várias pessoas juntas, é porque a gente entrou num campo reativo em que a linguagem se empobrece. Porque a linguagem é o único modo de frear isso. É a gente elaborar, criar cosmo, organizar a experiência, ter tempo e lugar para falar sobre as coisas que nos acontecem. É uma escola... Desculpa, não estou elogiando, tá? Senão parece que eu estou aqui... fazendo uma coisa cabotinha, sei lá. Mas é dizer, uma escola abrir a porta de casa e dizer assim, vamos conversar de maneira amorosa? Vamos, de verdade, onde o professor pode falar com o pai pode falar com o professor, ninguém vai se sentir exposto e vai dizer, estamos elaborando uma experiência que é complexa, que ninguém tem a resposta. Ninguém. A única saída que a gente tem é conversar. É a única saída. Conversar, elaborar, encontrar modos disso, né? Acho que você ia falar alguma coisa e aí eu concluo. Não, eu acho que... Eu fiquei pensando em algumas coisas, vocês dizendo, né? De fato, não existe resposta, né? Mas eu acho que a clareza de que
todo momento importa, né? Porque, às vezes, aí também falo como mãe, tem momentos em que a agilidade, a rotina do dia a dia, faz com que a gente abra mão de algumas situações que precisam ganhar nossa atenção. Porque o que está em jogo é a formação de uma pessoa e de alguém que a gente quer que saiba dialogar também e construir o seu lugar, né, no mundo, que seja de autoria, que seja de respeito aos demais, que seja defendendo o bem comum, né? E, para isso, é a história do pote, é a história do banho, é a história do quem briga, mas todo momento importa. Porque, às vezes, essa coisa diminuta do dia a dia se esvai numa avalanche de coisas e a gente deixa passar oportunidades de discutir, de tratar essa construção da relação com o outro e do sentido que eu estou vivendo, né? E aí eu acho que tem a ver também com essa ideia do amor e dos direitos, porque quando de fato, a gente não pode equilibrar a situação do pote ou o fato de jogar uma cesta de qualquer jeito com algo que pode ferir, de fato, o direito, que é a saúde, ao bem-estar, né? Então, a integridade física. Então, tudo bem, eu bater é igual a mesma coisa de eu empurrar ou, né, não ter um cuidado aqui na hora de guardar um brinquedo. Então, eu acho que isso também é limitar. Porque é limitar as instâncias de reflexão e a demanda de reflexão. Tem coisas que a gente resolve de uma maneira mais rápida e tem coisas que merecem uma parada, um tempo até da gente também amansar por dentro para saber como lidar. Porque a gente também quer esse automatismo vai deixando que a gente coloque tudo na mesma régua, o jeito de resolver as coisas tudo igual. E eu acho que isso precisa também, para construir civilização, né, Juliano? A gente precisa entender que essa ordem das coisas exige também que exista essa escala, né? Então, foram coisas que eu fui pensando enquanto vocês estavam dizendo aqui. Então, acho que sobraram 5 minutos para a sua imagem final. E eu acho que esse é o exercício, Lígia, foi muito importante que você trouxe, que é o exercício de criar os tempos e os espaços entre as coisas, não borrar, né? E eu acho que talvez essa seja a âncora maior que eu gostaria de registrar aqui, né? E eu vou concluir pensando assim, para mim, isso não é uma verdade, então é uma perspectiva. A minha perspectiva é que nós estamos em crise da autoria, porque nós estamos em crise da narração. A gente não sabe muito bem o que contar para os meninos. E eu não acho que somos nós aqui. Então, a gente está, de alguma forma, como sociedade, com carência de histórias para mediar circunstâncias que são complexas. Então, na hora, né? Então, quando eu falo das tradições, é isso. Então, eu pensei em contar uma pequena história que ilustra um pouco isso. Quando eu falo crise da narração, é assim. Eu não vou entrar nessa teoria toda, mas assim, no final do século XIX, mas mais avançando no século XX, um filósofo alemão chamado Walter Benjamin, 4 anos dele suicidar na fronteira da França com a Espanha, por conta dele seria morto pelos nazistas, ele escreve um texto em 1936 chamado O Narrador, considerações sobre a obra de um escritor russo chamado Nikolai Leskov. E ele vai falando, vai tecendo a imagem e vai dizendo que a gente está perdendo a experiência, isso em 1936, tá? Que é a capacidade de narrar. Ele fala, nós estamos perdendo, empobrecendo a capacidade de narrar. Ele dá vários fatores lá, mas ele fala uma coisa. O que é narrar? Narrar é conseguir entrar na dimensão da sabedoria. E o que ele chama de sabedoria? Saber aconselhar. E o que ele chama de saber aconselhar? Contar uma história mais do que dar uma resposta a uma coisa difícil. Então, uma pessoa sábia seria aquela, lá na teoria do Walter Benjamin, que estaria nos narradores, né, nas pessoas, como eu falei da minha avó, ágrafa e tal, para mim ela era uma narradora, que conseguem, com exemplo de uma história, não dar a resposta, mas me ajudar a pensar. E aí eu me torno autor, porque aquela história ela não dá uma resposta, mas ela me faz pensar. E aí eu lembrei de uma história sobre autoridade, e pensei em contar aqui para terminar. Temos 5 minutos agora no meu relógio, tá bom? Não vou atrasar ninguém. Então eu vou contar essa história rapidinho. A história é a seguinte. É uma história de tradição, né?
de tradição, várias histórias de tradição. Eu vou contar uma história do rei Salomão. Essa história do rei Salomão é uma história muito bacana. O rei Salomão, vocês devem ter visto vários filmes sobre a Rainha de Sabá. Tem vários filmes. Hollywood está o tempo inteiro fazendo filmes sobre... E ele tem várias histórias na tradição e algumas histórias estão recriadas, digamos, dentro das Mil e Uma Noites, que é uma obra de 5 tomos, foi traduzido recente aqui no Brasil, pelo Mamed, na USP e tal. A gente só não tinha traduções ainda direto do árabe ou direto do persa, hoje a gente tem. E a história é mais ou menos assim. Diz que tinha um comerciante muito rico, muito milionário, trilhardário. Ele resolveu criar uma aposta ali no reino de Salomão. Ele disse assim, olha, quem conseguir emergir, ficar ali um pouco na água... Não, um pouco não. Não é emergir, não é ficar um pouco, não. Quem conseguir passar 24 horas na água mais fria deste rio, vai ter metade da minha fortuna. Mas, é do pescoço para baixo. A água tinha menos 37 graus. Aí um menino muito pobre, sempre tem isso nas histórias do rei Salomão, tá bom? Muito pobre, com uma mãe doente. Pensou, com esse dinheiro eu vou poder cuidar da saúde da minha mãe. Então ele resolveu se candidatar lá para o comerciante. E entrou no rio, já começou. Ele batia o queixo assim, a mãe, que era doente, resolveu ficar na beira do rio, preocupadíssima com o menino. E ali, todo mundo, testemunha em volta do rio. Ele ficava lá, as horas iam passando. E a mulher era muito doente. O que ela fez? Lá na margem do rio, ela resolveu acender uma fogueirinha para ela ir se esquentando, porque estava muito frio. E ela falou, pelo menos aqui eu acompanho meu filho, né? Eu vou acompanhar. E o menino... Bom, passado 24 horas, o menino sobreviveu e saiu da água, com a perna durinha e tal, se arrastou, a mãe abraçou, esquentou o menino e seria a hora de receber a fortuna, metade da fortuna do comerciante. E o comerciante mandou chamar todo mundo, disse assim, testemunhas, o menino cumpriu direitinho a regra, não tinha nada que pudesse aquecer o menino. E aí as testemunhas já foram dizendo, eu vi aquela velha ali acendendo uma fogueirinha. Eu acho que a fogueirinha aqueceu ele no rio. Imagina, ela estava ali, perto dele, fogo aquece a água. Ele disse, então, você perdeu. Aí resolveram levar, então, para a primeira instância do juizado. E os juízes todos, 6 juízes, deram a vitória ao comerciante. Aí levaram para a segunda instância, 12 juízes, deram vitória ao comerciante. Aí levaram para a terceira instância, 18 juízes, deram a vitória para o comerciante. Bom, aí a mãe, que tinha apenas confiança em Salomão, resolveu bater na porta do rei e disse, senhor, aconteceu isso, a gente queria saber... Bom, mande chamar o comerciante. Chamou o comerciante contou a versão dele da história, né? Contou tudo que ele falou. Ela acendeu fogo ali, o que é isso? Roubar na minha frente, o que é isso? Nós estamos num lugar justo. Então, Salomão, então, falou assim, olha, para eu fazer esse julgamento, eu preciso comer. Porque, assim, não dá para a gente, com barriga vazia, ter o discernimento, né? Então, eu vou pedir aqui para o pessoal da cozinha preparar um banquete, aí todo mundo come, eu tenho tempo de comer e pensar melhor sobre o que eu posso decidir dessa situação. Bom, todo mundo sentou, ele pôs uma mesa assim, gente, que é uma mesa de 5 salas, assim, dessa, assim, mas comprida, assim. Todo mundo sentou. Puseram os pratos, o tempo foi passando, Salomão na cabeceira. Estão com fome, né? Nossa, eu também estou com uma fome. Meu Deus, não vai sair a comida! Gritava para dentro da cozinha, para os aposentos lá da cozinha, e todo mundo, já está! E o tempo ia passando. Bom, ele falou, pessoal, não é melhor a gente levantar e ir até a cozinha e ver o que está acontecendo? Aí todo mundo se levantou e foi para a cozinha. A cozinha era imensa. Dava umas 10 salas dessas, assim. Aquele monte de chama de fogo, assim, de um lado, e as panelas todas na prateleira com comida. Tudo cru. E aí ele respondeu, se essa comida não conseguiu ficar cozida, com tanto fogo aceso, que só uma fogueirinha poderia aquecer um menino tão frágil.
É isso. Muito obrigado. Esse era o modo de operação da linguagem nas sociedades analógicas que faziam relação com esse elemento que eu estou chamando de narração. E que pessoas nas nossas famílias, talvez, a nossa mãe, às vezes nosso pai, uma tia, um tio, às vezes uma criança, numa situação conta uma história. E aí ela dá a resposta daquele dilema que a gente está vivendo, né? Queria agradecer profundamente ao Canandá, essa comunidade linda aqui. Espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma com o processo, né? E é isso. Agradecido, Com certeza. O Juliano é um excelente contador de histórias, né? A gente percebe, né, pelo exemplo que ele deu, mas ele tem uma longa trajetória. Como uma história puxa a outra, você pode ter certeza. Não vou. Calma. Não chega tanto, Juliano. Não, é só uma história que vai puxar, tá? Não é para agora, mas vai puxar. Primeiro, com certeza, que o que você trouxe hoje, né, e oportunizou para a gente, né, de cutucar as nossas convicções, né, fazer pensar, com certeza vai reverberar, não tenho dúvida disso, né, gente? Agora, o que eu ia falar, como uma história puxa a outra, nós teremos o próximo encontro, né, que será, de novo, um diálogo amoroso com a Ananda Luz, no dia 25 de abril, que é uma estudiosa das narrativas e vai falar da relação humana pelo viés da literatura. E então, vocês, né, já vão procurando se organizar, porque a gente tem certeza que vai ser um encontro tão lindo como esse hoje. A gente quer estar sempre junto de você. Estou falando aqui em nome da direção geral, né? E agradecer a oportunidade que você nos deu e também a presença de todo mundo aqui. E a participação, né? A gente ficou pensando, puxa vida, vamos deixar escurinho, vamos fazer gravação, será que todo mundo vai se sentir à vontade? E que bom, né? A gente conseguiu estabelecer um bom diálogo e acho que num ambiente bastante amoroso, com certeza. Então, quero agradecer a todos vocês, a equipe, né, que sempre nos acompanha, que permitiu que hoje a gente pudesse estar aqui, desde a portaria, limpeza, enfim, toda a equipe docente, auxiliares, coordenação, todo mundo que nos ajudou a construir esse dia e que vai somando junto e com os próximos encontros, tá bem? Então, muito obrigada, boa noite e até a próxima. Um ótimo começo tivemos.